Origin Yujin Jansan Emagesa Dompola Yatsen Chugi Nyudrumye Emajun Ejai Sudran Ordo Kandro Mampekor Che Che Jai Sodadruchi Jinji Lab Chirje So Guru Pe Masi Ji Hong Om Orjen Yulje No Jansen Pe Mange Salom Polan Yat Sen Chugi Nyudrunye Pe Majun Eje Sudrang Ordo Kadro Mampekor Che Che Je Sodadruchi Jinji Chirje So Guru Pe Masi Ji Hong Om Orjen Yulje Non Jansan Pe Mange Sadom Polan Yatsen Chogi Nyudrumye Pe Majun Eje Sudran Kordo Kadro Mampekor Che Che Je Sudadruchi Jinji Lab Chirje So Guru Pe Masi Ji Hong Om Orjen Yulje No Jansen Pe Mange Sadom Pola Yatsen Chogi Nyudrumye Pe Majun Eje Sudran Ordo Kadro Mampekor Che Che Je Sodadruchi Jinji Lab Chirje So Guru Pe Masi Ji Hong Sanjay Chodan Sochi Chonan La Jancho Bardo Dani Chasochi Nagi Jinso Jipe Sonan Chidroma Pinchi Sanjay Drupa Sho Sanjay Chodan Sochi Chonan La Jancho Bardo Dani Japso Chi Dagi Jinso Jipe Solanchi Arola Pinchi Sanje Drapasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Jincho Bardo Dagi Japso Chi Nagi Jinso Jipe Sonan Chindrola Pinche Sanje Drupasho. Então, esse trecho que a gente vai olhar hoje são 2 capítulos, né? Esse primeiro ele é bem curto. O segundo é um pouco maior e é muito interessante. Esse que a gente vai começar a olhar agora, o 39, que se chama Prática Acima da Compreensão, ele é uma espécie de conclusão, assim, de fechamento de vários encontros anteriores que a gente fez. Talvez vocês se lembrem que o Musa Soseki, ele era, na verdade, um debate que estava acontecendo de posicionamento com relação à própria conexão com o caminho. Se a gente deveria privilegiar estudar, privilegiar primeiro entender tudo para então fazer a prática, ou se a gente já pode se sentir autorizado a fazer a prática. Então, o Muda Soseki, ele vai sempre ser muito enfático nisso, né, de que a pessoa quando está doente, ele vai usar esse exemplo muitas vezes, né, a pessoa quando está doente, ela não vai ao médico para então estudar o tratamento, para então começar o tratamento. Ela vai, ela recebe o tratamento, ela já precisa começar a fazer. Se ela tem interesse de estudar aquilo, ela estuda depois ou durante. Mas ela não imagina que ela primeiro precisa entender tudo sobre a doença dela para então começar o tratamento. Ela já começa o tratamento, já começa a prática.
Ela não precisa esperar entender todos os detalhes para então ver se ela vai fazer ou não vai, né? Então, esse trecho que a gente vai olhar hoje é como se ele concluísse esse assunto. E esse debate é muito interessante, porque ele é tão antigo quanto eu acho que qualquer tradição, né? Em que vai ter um pessoal que vai dizer, não, a gente tem que meditar, ou a gente tem que praticar. Esse negócio aí de estudar não resolve, o que interessa mesmo é a prática. E aí, do outro lado, como se fosse um cabo de guerra, a gente tem um pessoal que vai dizer, não adianta você meditar se você não tem sobre o que meditar. Você está confuso, você vai meditar sobre o quê? Sobre a sua confusão. Então, você vai perder tempo se você começar a meditar. Você primeiro tem que entender o que que está acontecendo com você. Aí depois, se você praticar, vai fazer mais sentido. Então isso é muito antigo, né? Muito antigo. O Alan Wallace, ele diz que ele chama isso de uma tensão sagrada. Eu acho bonita essa expressão, né? Porque ele não resolve. Ele não diz que isso se resolve. Ele simplesmente diz que é uma tensão que ela é completamente importante. Porque um puxa de um lado, aí a gente aprofunda um pouco. Aí o outro puxa do outro lado, a gente aprofunda um pouco também. Então é uma tensão sagrada, é uma tensão necessária, né? Mas aqui, o Musa Soseki, ele está dentro de um contexto em que ele está vendo o surgimento de uma sensação, já naquela época, de como se o aspecto erudito, o aspecto intelectual fosse mais importante. E a questão que fica, quando isso começa a acontecer, é que a gente começa a privilegiar, vamos dizer assim, o budismo e esquece do mundo. Porque no fundo, o budismo ele vai falar da vida, né? Ele vai falar que da vida que nasce, que morre. Ele vai falar de coisas absolutamente práticas, né? Da felicidade que vira sofrimento, da alegria que vira tristeza, do encontro que vira desencontro, e do desencontro que vira uma outra coisa. E muito pé no chão nesse sentido, né? Muito pé no chão. E é como se ele estivesse alertando que quando a gente começa a enveredar por alguma coisa excessivamente acadêmica, a gente esquece de observar a vida, a gente esquece de observar as coisas que, enfim, nos constituem, né? Então, o debate, no fundo, é sobre isso, né? Como que a gente, no fundo, ainda que a gente olhe, vamos dizer assim, no caso aqui para o budismo ele precisa nos devolver a própria vida. Ele não deveria sequestrar a vida, ele não deveria sequestrar a nossa experiência de relação com as coisas em detrimento de uma coisa filosófica, né? Mas ele deveria nos devolver a própria experiência da vida muito mais rica, muito mais profunda. Então aqui ele vai convidar a gente a olhar isso, né? Parece que o meu Zoom está tendo um problema aqui, eu não sei se vocês estão me vendo. Ele está tendo um problema, né? Travou. Travou, né? Deu uma congelada. Hum, que é estranho, porque eu tô vendo todo mundo se mexendo. Nós estamos ouvindo bem. É, né? O som tá bom, Henrique, é a imagem só. Quem sabe só liga e desliga a câmera. Desliga e liga. É que não é a câmera, é o aplicativo que está escrito não está respondendo. O som está perfeito. Ah, então Então, sim. nem o mouse funciona. Agora fica sem vídeo.
Desconto. Pronto. Então, ele está nessa conversa, né? Que esse assunto ele vai como que concluir agora. Então ele diz assim, a pergunta, ela diz respeito ao seguinte, né? Então é como se é interessante porque o papel do imperador do Japão, que é quem faz as perguntas, é um pouco representar a nossa teimosia, né? O fato de que a gente quando a gente é confrontado com alguma coisa, a gente rapidamente pula para o extremo oposto, né? Então o Muzosei que estava batendo nele com relação ao fato de que o que ele precisa é olhar para as coisas e fazer a prática. Aí então a pergunta dele é de quem fica um pouco sentido, né? Então ele diz assim: bom, então nós deveríamos desdenhar de uma pessoa que busca apenas a compreensão intelectual dos ensinamentos meditativos e doutrinários e que nunca se engaja na prática como não sendo melhor que uma pessoa ignorante? Ficou sentido assim com a formação dele, né? Então a resposta dele é muito interessante. Ele diz assim: o monge Budai disse: se nós tivermos dominado tanto a prática quanto a doutrina, não há necessidade de manter a forma de um monge. Então, aqueles que assumem o hábito, aqui o hábito são as roupas, né? A aparência, vamos dizer, né? Monástica, mas não praticam. Então há aqueles que assumem o hábito, mas eles não praticam e nem estudam. Eles se vestem apenas. Esses não podem ser considerados discípulos do Buda. Comparados a eles, os monges que ao menos são devotados aos estudos intelectuais são, de fato, admiráveis. Ainda assim, se nós nos tornarmos discípulos do Buda, Budai nos admoesta que nos tornemos então verdadeiros discípulos do Buda. E por que as escolas doutrinárias elas defendem a compreensão erudita? Para motivar as pessoas a praticar de acordo com a sua compreensão. Então vai ter gente que vai... isso é como na medicina oriental, né? Então, tem pessoas que são terra, tem pessoas que são fogo, tem pessoas que são ar, está na constituição de cada um. Aqui é um pouco isso também. Então tem pessoas que têm uma constituição que elas inevitavelmente vão se conectar com isso, né? Então existe isso. Motivar as pessoas a praticar de acordo com a sua compreensão. E qual é o objetivo de encorajar as pessoas a praticarem, né? Encorajar a prática. É ajudar as pessoas a atingir a iluminação. Seria sábia uma pessoa que não ganha nada no seu encontro com o verdadeiro Dharma, que é tão difícil de encontrar, e que não utiliza o seu conhecimento como um suporte para a liberação, mas como um caminho para a fama e o lucro mundanos? Se até mesmo aqueles que entram nas escolas doutrinárias estão equivocados ao se concentrar exclusivamente no aprendizado erudito, não seria esse ainda mais o caso dos seguidores do Zen? Então, se até aqueles, né, que estão equivocados, né, de uma das escolas doutrinárias, porque elas pelo menos se propõem a isso, né, o que dizer do Zen, que nem isso se propõe e o pessoal fica apegado a isso. Tem uns trechos difíceis aqui, o Pedro estava me contando, estava vendo no original em inglês, porque em inglês está escrito de um jeito difícil de traduzir. Não que não dê para pegar o sentido, mas está escrito de um jeito meio estranho, né? Eu não sei se ele quis manter o estilo japonês no inglês, não sei como é que ficou aquilo, né? Mas ah, aqui é um ponto interessante, porque, por um outro lado, eu lembro do Lama Santen comentar, né, da época dele do Zen, muitos anos que ele passou no Zen, que tinha uma... É até um pouco estranho a gente estar lendo isso aqui por dentro do Zen, porque eu lembro do Lama contar que, na experiência dele, as pessoas que vinham do Zen, elas tinham um pouco de aversão a estudar os textos budistas. Elas tinham... Era como se a ênfase na meditação fosse muito grande.
E aí eu lembro do Lama fazer um comentário assim, do tipo, eu acho que eles estão meditando há 10 ou 20 anos e não aconteceu nada. Porque eles não estudam o mínimo. Então, é como se precisasse, inevitavelmente, mergulhar um pouco no aprofundamento da visão. Então, não tem como não contemplar um pouco alguns textos que seja, né? Não tem como. A gente vai precisar olhar algumas coisas, não tem como pular por cima disso, né? Mas aqui o Muso Soseki, ele está fazendo um comentário que parece que é muito mais, que eu acredito que com certeza isso existia no Japão naquela época, mas é quase profético para os dias de hoje, né? Em que a gente com certeza tem alguns livros assim na lista de espera, seja no nossa mesa de cabeceira, seja no Kindle, seja em algum lugar, com as coisas que a gente ainda já comprou e não leu, e mais aqueles retiros que a gente ficou de ouvir a gravação e não conseguiu ouvir, e que a gente está com isso tudo assim guardado em algum lugar, em alguma nuvem, que a gente quer botar em dia de algum momento, né? Então parece que é muito mais profético para nós, né? Que a gente fica nessa conexão mais teórica com as coisas, né? E o tempo, vamos dizer assim, que a gente vai efetivamente dedicar a uma prática mais constante, ele muitas vezes é menor, né? Então, esse é um argumento que eu sempre uso com as pessoas que quando vão entrar em retiro perguntam se podem ler. Daí eu digo, olha, observa, pode ler um livro, né? Pode ficar ouvindo ensinamento. Eu digo, olha, se tu parar para pensar, a gente sempre é muito mais fácil encontrar tempo para ler alguma coisa ou para ouvir alguma coisa do que para fazer prática no meio da vida, né? Porque ler a gente dá um jeito, a gente deita meio torto na cama e vai ler alguma coisa. A gente tá no trânsito de algum lugar para o outro, a gente bota um fone de ouvido, a gente vai fazer alguma coisa com aquilo, né? Agora, sentar realmente, aí parece que é bem mais difícil, né? Então, um dos argumentos em retiro é esse, né? O tempo de prática realmente a gente parece que é mais difícil de conseguir, né? Então, é como se esse argumento ele valesse muito mais para a gente do que talvez para outros momentos, né? E a gente vai chegar num tema que é muito interessante, né? Muito importante, que é o tema da bodhicitta, que é uma palavra que não tem como traduzir numa única expressão. A gente não encontra uma palavra nas línguas ocidentais que dê conta do sentido de bodhicitta, né? O Zonza Rinpoche fala muito disso, né? Que compaixão é uma palavra muito pequena para o sentido que a expressão toda possui, né? Porque é como se fosse compaixão junto de sabedoria. E compaixão, sabedoria e como se fosse uma profundidade de reconhecimento da realidade, assim, das coisas, da vida, né? Então é como se fossem muitas coisas juntas dentro dessa expressão bodhicitta, né? Essa é uma das palavras como se fosse dukkha, que a gente não consegue encontrar uma única palavra que dê conta, a gente precisa de várias, né? A gente vai dizer insatisfatoriedade, mas não é só insatisfatório, tem outras coisas juntas, né? Então bodhicitta é uma delas. Então aqui ele vai tocar numa pergunta, vamos dizer assim, ele coloca isso como uma pergunta que ela é muito cara para a gente, né? Que é assim, como é que nós despertamos bodhicitta? Como é que a gente faz bodhicitta surgir? Essa pergunta do praticante, né? Como fazer? Aí o Muso Soseki diz assim, no budismo, o budismo fala de 3 níveis de capacidade: superior, mediano e inferior. A gente vê aqueles textos tibetanos, lá no Wallace, tem exatamente essa descrição, né? Praticantes de capacidade superior, e assim por diante, né? Aí o Muso Soseki diz, aqueles de capacidades superiores, eles são conhecidos como bodhisattvas. Bodhisattva é uma palavra sânscrita que bodhi significa iluminação ou caminho.
Vejam que interessante, são coisas aparentemente distintas, né? Mas a mesma palavra pode significar as duas coisas. Porque no fundo elas não são separadas, né? E sattva significa um ser senciente. Então, a gente tem um ser senciente que encontra um caminho para a iluminação, mas estão juntos, eles não se separam, né? O caminho não se separa da iluminação, que não se separa dos seres sencientes. Nós, né, no caso. Então tem muita informação aqui, né? Porque geralmente iluminação não tem nada a ver com seres sencientes. Iluminação é uma coisa que vem depois do caminho, né? É como se fosse assim o resultado apenas, né? Mas aqui ele coloca isso como junto. É muito bonito isso. Tem iluminação, tem o caminho e tem o ser senciente, o Bodhisattva. Embora haja distinções entre os chefes de família e aqueles que renunciam ao mundo, basicamente, todos aqueles que buscam o caminho do Buda para o bem de todos os seres é um Bodhisattva. Os ensinamentos budistas, eles discutem diversos tipos de bodhicitta. Mas existem dois tipos fundamentais, que são a bodhicitta comum e a bodhicitta verdadeira. Isso no budismo tibetano eles chamam de relativa e absoluta. É a mesma coisa. Aqui em japonês vem a bodhicitta comum e a bodhicitta verdadeira. A bodhicitta comum é a mente que, compreendendo que todas as coisas vivas devem eventualmente morrer, que tudo aquilo que prospera deve eventualmente declinar, abandona a fama e o lucro e se retira do mundo. Então olha que interessante, ele coloca aquilo de um outro jeito, né? A bodhicitta relativa é uma mente, é um tipo de forma de olhar, que compreende que as coisas vivas compreende a roda da vida, né? Abandona a fama e o lucro e se retira do mundo. Nagarjuna disse, reconhecer a impermanência do mundo é conhecido provisoriamente como bodhicitta. Então aqui é uma coisa muito... isso aqui é como se fosse uma contemplação para nós, porque, por exemplo, o que acontece com a gente, num sentido bastante íntimo, assim, bastante pessoal, quando a gente começa a contemplar a impermanência? Será que a nossa contemplação de impermanência, ela se desenrola, se desenvolve como algo que nos leva em direção à bodhicitta, né? Então pode ser que a gente comece a contemplar a impermanência e bata um desespero simplesmente, não tenha nada mais elevado que aconteça dentro, né? Ou pode ser que bata uma depressão, né? A gente começa a contemplar uma frase dessas, aí não dá. Mas como que a contemplação da impermanência, ela leva a bodhicitta? Isso é uma pergunta para a gente se fazer, né? É uma pergunta para a gente se fazer. E uma das chaves para a gente olhar isso é que a gente precisaria olhar de uma forma menos pessoal para a nossa vida, né? Porque se a gente olha de um jeito muito pessoal, é como se aquilo tivesse acontecendo com a gente, ponto. Mas se a gente dá um passo para trás e começa a ver que isso no fundo está falando do samsara, aqueles problemas que a gente olha como sendo completamente nossos, pessoais, eles são da roda da vida, eles não têm dono, né? Eles não são de alguém. Então a impermanência não é simplesmente uma tragédia que aconteceu com a gente, é como se fosse o reconhecimento do jeito que as coisas são. Então, quanto menos pessoal a gente for olhando, mais espaço a gente vai abrir para a bodhicitta surgir. É como se a gente fosse transformando tudo aquilo que acontece com a gente numa contemplação de que aquilo, na verdade, acontece com todos os seres. Não tem nada que aconteça com os outros que não reverbere na gente. E nada que aconteça com a gente que não esteja ligado aos outros, não se separa, né?
Então é como que a gente olha de um jeito menos pessoal. Quando a gente olha de um jeito muito pessoal, aí a gente deprime. Mas se a gente vai vendo de um jeito menos pessoal, como simplesmente o jeito das coisas acontecerem sem nenhum rosto, aí isso aqui vai fazendo mais sentido. Aí ele diz assim: uma vez que é através do superficial que nós chegamos ao profundo, aquele que não despertou a bodhicitta comum não é capaz de despertar a bodhicitta verdadeira. É bonito isso. Ele diz assim: é por isso que os mestres da escola Zen, ainda que eles apontem diretamente a natureza original, eles sempre enfatizam para os seus alunos a natureza transitória da existência. Então, isso aqui é muito bonito, porque no Dzogchen também tem isso, né? O Guru Rinpoche, ele dizia: embora a minha visão seja tão vasta quanto o céu, meu cuidado com a ação de causa e efeito é tão refinado quanto um grão de farinha. Então, não tem uma coisa para abandonar a outra, né? Um está ligado ao outro. Então, o fato da gente mirar a natureza original, na verdade, deveria nos colocar também, estar mais atentos ao aspecto transitório das coisas. Uma coisa não vai excluir a outra. Aí ele conta uma história, que precisa de nota de rodapé para entender essa história aqui. A história diz assim: porém, se nós simplesmente desprezarmos a ambição secular por medo da impermanência e nunca dermos origem à verdadeira mente do caminho, então nós ainda estaremos sendo tolos. Isso aqui também é muito profundo para nós, porque pode ser que a gente comece às vezes a levar em conta certos aspectos do caminho por medo, né? Por exemplo, a gente ouve sobre o sofrimento dos seres em tal reino. A pessoa diz: não, eu aqui não quero ir para lá. O que que eu preciso fazer para não cair? Eu não quero ficar assim. Eu não quero que isso aconteça comigo. Então a gente começa a ficar pessoalizar demais também, né? A pessoa faz prática para pelo menos não renascer em tal jeito, para pelo menos manter alguma coisa. Então, isso não vai funcionar, né? Então, a gente não devia praticar por medo. E o medo, às vezes, especialmente nessa forma antiga do budismo, às vezes ele era usado como um meio hábil, por incrível que pareça. Um meio hábil, sim, pedagógico, né? Uma pedagogia da opressão, assim, que eles usavam, né? Do terror. Porque dá para imaginar aqueles mosteiros que entravam, gurizada, entrava todo mundo jovem, né? Aquilo era pior que colégio, porque eles ficavam internados lá dentro, né? Não podiam um monte de coisa. Então, a vontade de fugir, aloprar, com certeza devia existir, né? E aqueles mestres tendo uma realização do buraco da roda da vida, vendo que eles não iam muito longe, tentando encontrar o jeito de manter eles ali na linha, né? Tem um livro da Jetsuma, acho que é Reflexos de uma Lua no Espelho, não me lembro, é um livro bem bonito dela que tem em português, né? E aí tem um capítulo que ela vai falar, uma história muito boa, porque ela conta, ela estava uma vez lendo um sutra, e nesse sutra tinha uma descrição de que para cada pensamento negativo que a pessoa tivesse, tinha um reino dos infernos específico que a pessoa renascia por ter tido aquele pensamento. Vocês vejam, é desesperador. E aí, óbvio, né? Ela leu aquilo, ficou completamente chocada. Ela foi falar com o mestre dela, né? Aí o mestre dela disse: não, nem esquenta. É muito difícil ir pro reino dos infernos. Muito difícil. Aí ela perguntou: tá, mas por que vocês falam então desse negócio? Não, aquilo era um meio hábil para assustar um pouco as pessoas, para ver se elas fariam prática, mas não que isso é assim mesmo, né? Ela meio que dedura o mestre dela e a maneira pedagógica antiga, né? Então, muitas vezes, esses textos muito antigos que têm uma coisa assim meio sombria de fundo, né? Tem um pouco
um sentido mais pedagógico, né? Que é uma pedagogia meio estranha, a gente pode argumentar, né? Bem estranha. Mas era o que o pessoal usava naquela época, né? Não tinha Paulo Freire, não tinha outras coisas, eles usavam o que tinham, né? Usavam o que tinham. Então ele vai contar uma história. Ele diz assim: nos tempos antigos, Shu Yu, ao ouvir que o imperador daquela época, que era o Tang Yao, desejava entregar o trono a ele, lavou as suas orelhas no rio Yin, e Shao Fu conduziu seu touro para casa, para que ele não bebesse a água em que o Shu esse havia lavado suas orelhas. É uma história meio estranha, né? Mas aí tem a nota de rodapé aqui que explica. Então ele diz assim: os comentários do Musa Soseki são baseados numa lenda, onde se encontra registros históricos dela, né? Em outros clássicos chineses. Então é uma história chinesa antiga. Então havia esse imperador chinês antigo que se chamava Yao, e que ele era o quarto dos 5 grandes imperadores lendários da China antiga. E esse imperador Yao, ele era reverenciado como um sábio governante. Então, quando chegou o momento dele encontrar um sucessor, ele desconsiderou o próprio filho, que ele não considerava digno. E ele ofereceu o trono, então, a esse Shu Yu, que era um oficial virtuoso. Esse oficial, por sua vez, ele rejeitou a oferta. Mas olha o que ele fez. Ele não só rejeitou a oferta, ele chegou ao ponto de lavar as orelhas no rio para purificá-las da corrupção da oferta mundana do imperador. Ele foi lavar a orelha. Interessante, né? Ele foi lavar a orelha porque ele tinha ouvido aquilo, ele não queria que aquilo impregnasse a mente dele, né? Ele foi lavar a orelha no rio. Aí, o que acontece? Uma pessoa viu isso. Um amigo dele, o Shao Fu, um homem de virtude e desapego equiparáveis, ele ouviu sobre essa ação e aí ele não permitia que o touro bebesse a água do rio que ele tinha lavado as orelhas. Porque aquilo então, de repente, virou uma coisa pura, né? Então essas eram as histórias de antigamente. Isso pode parecer um exemplo admirável do desapego, né? Então, o Musa Soseki comentando essa história, né? Isso pode parecer um exemplo admirável de desapego ao poder secular, ele não ter assumido, né? Assim como a fama e a riqueza comuns. Mas esse oficial, né, o Shu, e o outro amigo dele que não deixou o touro ir tomar água, o Shao, eles ainda são sábios apenas no sentido comum, desprovidos da verdadeiramente do caminho. Eu lembro uma vez que eu estava numa lotérica para pagar uma conta, tinha um senhor na minha frente. Você sabe, lotérica eles sempre oferecem assim, tudo, né? Mega Sena acumulada, assim vai. Aí o senhorzinho está na minha frente, quando chegou a vez dele, a moça disse: e o senhor não vai levar a Mega Sena que está acumulada? E ele disse: nossa, nunca! Imagina o trabalho que isso ia me dar se eu ganhasse isso. Os parentes, tudo, eu partir para cima de mim, isso dá uma confusão. Deixa eu aqui com a minha vida, tá tudo bem. Então, às vezes é um tipo de sabedoria mundana, né? Parece uma vantagem, pode dar uma super complicação, né? O tiozinho esse, não sei se ele estava sendo assim um meio hábil, né, de dizer um não, né? Mas ele não foi. Então, ainda assim, isso não é verdadeiramente do caminho, né? Não é. Em geral, as pessoas pensam que a mente do caminho envolve renunciar às ambições mundanas, construir uma cabana nas montanhas e purificar propriamente com o som das cachoeiras ou do vento entre os pinheiros. Naquela época eles já tinham isso, né? A gente fica achando que isso é uma coisa mais século XX, assim, né?
A galera bicho grilo, mas não, naquela época já tinha no Japão. Se afastar das cidades que deviam ser super barulhentas, né? Construir uma cabana nas montanhas. Eu já tinha esse imaginário, né? Essa forma de pensar, ela é similar à de Shu e Shao. E ela não pode ser considerada verdadeiramente do caminho. O sutra, todos os dharmas são desprovidos de ações. Esse sutra diz que se aquele que reside na solitude silenciosa das florestas e das montanhas, se ele pensar que ele é superior às pessoas comuns, ele não obterá nem sequer um renascimento celestial, muito menos o estado búdico. Que não é que tem uma lucidez ali, né? Tem talvez menos estímulos, mas só isso. Nesse contexto profundo, né? A verdadeira mente do caminho é o despertar da mente que tem fé na iluminação suprema. Então aqui é muito bonito, porque ele também não vai tentar encontrar um raciocínio lógico, né? Ele vai dizer a verdadeira mente do caminho é a mente que tem fé na iluminação suprema. É isso. Iluminação suprema é aquilo que nos sutras é chamado de Anuttara Samyak Sambodhi. É o que tem no Sutra do Diamante, né? Que essa expressão a gente encontra lá. Então, no Sutra do Diamante, que é um texto Zen também, Mahayana, essa expressão é muito presente. É a forma Zen de falar da iluminação, Anuttara Samyak Sambodhi. Aí ele vai explicar. Então, Anuttara, primeira parte dessa expressão, ela significa supremo. Samyak Sambodhi significa a iluminação verdadeira e perfeita dos Budas. Uma vez que Bodhi também pode ser traduzido como caminho, o termo traduzido como caminho supremo nos sutras se refere a Anuttara Bodhi. Essa iluminação suprema, perfeita e completa é inerente a todos. Não há menos dela nas pessoas ignorantes. Não há mais dela nos sábios. E ela permanece inalterada ao longo das eras. A fé nela é considerada a verdadeiramente do caminho. Eu acho bonito, né? A gente pega um texto Zen e ele fala de fé. Fé na mente da iluminação que a gente já tem. Isso é a base de Bodhicitta. É uma forma um pouco improvável de explicar, né? Mas é muito bonita, porque ela é menos cognitiva, que é um pouco o método que ele usa, né? Então ele diz assim, um sutra diz, desde o primeiro momento em que os bodhisattvas despertam a aspiração ao caminho, eles buscam a iluminação suprema com firmeza e sem hesitação. A posição do sutra é que os bodhisattvas, desde o primeiro momento em que despertam para a aspiração ao caminho, eles buscam a iluminação suprema sem ser distraídos pela fama, pela riqueza ou pelas visões dos ensinamentos Hinayana ou dos expedientes ou meios hábeis do Mahayana. Seja como for, se não tivermos mais do que uma crença na iluminação suprema inata e não tomarmos parte nela verdadeiramente, então não se pode considerar que nós tenhamos a verdadeiramente do caminho. É como se ele colocasse com uma pré-condição a pessoa ter algum tipo de conexão, assim, né? Ele vai chamar de fé com o fato da dimensão mais profunda da pessoa já ser a natureza de Buda. Que todos os seres têm isso. É isso que o Nirvana Sutra se refere quando afirma que a bodhicitta é comum, no caso, né? Ela é impermanente e ela está sujeita a nascimento e morte. E ela não é a eterna e indestrutível natureza búdica. Porque a bodhicitta comum, essa a gente tem e perde, né?
Tem, aí vem um pensamento, a gente perde. Aí a gente, como é que eu faço para voltar? Daí aquilo volta. Aí vem um outro pensamento, a gente perde. Então ela é impermanente. Aí ele segue. Porém, quando o Avatamsaka Sutra diz que Anuttara Bodhi não há regressão no passado, não há regressão no presente e não há regressão no futuro, ele está se referindo à Bodhicitta inata que todos os seres possuem. Aqui já não é mais sobre um voto que a pessoa faz, é simplesmente sobre a natureza da mente, da vacuidade. Na escola Shingon, isso é conhecido como a Bodhicitta pura. O Mahavairokana Sutra diz, o que é iluminação? É conhecer a sua mente como ela realmente é. Ponto. Eu acho essa explicação ótima, né? Porque ela tira o misticismo, né? A iluminação é conhecer a sua mente como ela realmente é. É como se isso aqui fosse o budismo inteiro, né? Conhecer a sua mente como ela realmente é. Como fazer isso, né? Então é como se fosse ter um tipo de conexão com isso, um tipo de fé em conhecer a própria mente como ela é. Um comentário sobre esse sutra tem o seguinte diálogo. Se a própria mente é a iluminação, por que todos os seres não atingem o estado búdico? É porque eles não conhecem a mente como ela realmente é. Se eles conhecessem a mente como ela realmente é, eles atingiriam o despertar perfeito no primeiro instante em que despertassem a aspiração pela iluminação. Quando as pessoas cuja aspiração não compartilha da Bodhicitta inata abandonam as coisas do mundo e devotam seus dias à prática, elas se orgulham da força da sua resolução e da sua capacidade de treinamento. E assim, invariavelmente, elas caem para o reino dos demônios. É que aqui é quando a pessoa faz autocentrado, né? Isso que ele está criticando. Quando a gente faz aquilo de um jeito autocentrado, aí a gente vai colher sofrimento em algum momento, porque a mente vai girar e a gente não vai conseguir sustentar nem mesmo aquela autoimagem que a gente tinha criado para a gente. Então aquilo se torna um sofrimento para nós. Agora, por outro lado, se a sua resolução se enfraquece e as pessoas se distraem com preocupações mundanas, elas são tomadas por sentimentos de depressão e conforme o seu fim se aproxima, elas ficam aterrorizadas de permanecerem presas no ciclo de nascimento e morte, prejudicadas pelos seus sentimentos de arrogância e medo, elas obscurecem cada vez mais a sua bodhicitta inata. Agora, se os praticantes iniciantes experimentam tais sentimentos, eles devem saber que tais noções equivocadas surgem porque ainda não estão alinhadas ao caminho supremo, mas que elas irão, sem dúvida, se alinhar a ele se elas abrirem mão de tudo e investigarem diretamente aquilo que é. Veja que bonito isso. Aí tem a aula de rodapé aqui que é super boa. O que ele está dizendo para a gente fazer? Então ele diz assim, investigar diretamente aquilo que é uma tradução que significa de forma literal, diretamente abaixo, cuja implicação é que nós deveríamos estar diretamente conscientes daquilo que está debaixo dos nossos pés, aqui e agora. Então, é só isso. Como se ele trouxesse a gente de volta, assim, né? De um jeito completamente radical. Estar consciente do que está debaixo dos nossos pés, aqui e agora, né? É uma das coisas que estão acontecendo com a gente. Investigar o que está acontecendo agora. Eles saberão, então, por conta própria, que a verdadeira bodhicitta não surge e não desaparece. No Sutra, todos os dharmas são desprovidos de ações, é dito. Se nós buscamos a iluminação, não há iluminação em nós.
Se nós buscamos a iluminação com algo com forma, isso nos distancia da iluminação. Como um objetivo, né? Então aqui ele vai enriquecer um pouco a conversa desse tema de bodhicitta, que é um tema recorrente assim para nós, né? Isso. Então, esse é o texto. Quer dizer, ele tem muita informação em muito pouco espaço, né? Parece um microchip, um arquivo que está zipado ali dentro, né? Que a gente tem que olhar várias vezes para ele para poder tirar aquilo, né? Desenraizar aquilo. É muito impressionante. Esse texto é muito interessante, entre outras coisas, porque ele não se propõe a dizer o que a gente precisa fazer, né? Eu gosto desses textos que não dizem o que a gente tem que fazer, porque ele parte do pressuposto que todo mundo já está fazendo algumas coisas de algumas formas, né? A gente já tem umas ideias sobre o caminho e a gente já está ouvindo ensinamentos, a gente está lendo coisas, a gente já sabe alguns roteiros, a gente já tem alguma visão com o caminho que não precisa nem ser budista. E ele vem numa posição de alguém que está assim, que já pegou aquele barco, já fez a travessia e agora ele fica olhando para a gente que está ali. Eu entro no barco ou não entro no barco? Ah, esse barco aqui, acho que sim. Então ele está falando do caminho, né? Mas de um lugar de alguém que já fez o caminho. Então ele vai ficar falando para a gente, ele vai ficar iluminando o caminho para a gente. Isso que ele está fazendo, né? Ele está jogando luz na nossa relação com o caminho, seja com a meditação, seja com o estudo, seja com o bodhicitta, como se a cada momento ele tivesse nos fazendo relembrar o aspecto, assim, para onde é que nós estamos indo mesmo, né? A gente esquece, porque a gente começa a fazer uma prática, a gente vira um pouco sectário daquela prática, porque a gente quer fazer aquela prática bem feita. Aí quando a gente quer fazer aquela prática bem feita, a gente provavelmente esquece do aspecto amplo da coisa toda e fica às vezes preso naquela prática em si, né? E aqui é como se ele desse um recuo assim da lente e nos mostrasse tudo, em cada pedaço, né? Então é como se ele ajudasse a gente a purificar a nossa relação com o caminho, independente do caminho que a gente faça. Por isso que é um texto que tão antigo, aparentemente do Zen, para quem tem conexão com o budismo tibetano, ele é tão útil, porque aquilo não diz respeito a uma tradição em especial, né? Aquilo é sobre o caminho e sobre o que tem por debaixo do caminho, ou depois do caminho, ele fala de tudo. Então um texto desses é que é interessante de olhar, né? Porque aí a gente segue com os roteiros que a gente tem, com as práticas que a gente faz, mas aí quando a gente olha para o texto do Sosé, que é o ensinamento dele, ele ajuda a gente a acordar um pouco da fixação que às vezes a gente vai gerar o caminho, né? Ele é um controle de qualidade nesse sentido, que é muito importante. Porque ele não vai simplesmente falar do materialismo espiritual da forma como a gente imagina, né? Ele vai se dar o trabalho de entrar em muitas diferentes áreas, assim, né? Do estudo e dos rituais, ele vai falar depois dos mantras, mas ele vai falar dos retiros, ele vai falar da compaixão, e ele vai falar da necessidade de estudar ou não estudar, ele vai pegando muitos lados, né, dessa coisa. E ele vai em cada um desses lados relembrando a gente do aspecto primordial, o que nós estamos fazendo aqui, para onde é que nós estamos indo, né? Então ele faz uma coisa dessas. Oi, Francisco. Oi, Henrique. Tudo bem? Tudo bom? É exatamente isso que
eu estava pensando assim que cada texto que a gente estuda é um passo a passo assim nesse processo que parece que ele vai abrindo de uma determinada maneira, que vai desmistificando muita coisa, né? Uhum, Porque existe uma tendência da gente ver essa questão do monge, da iluminação, do praticante, é como se tivesse aquele estereótipo, né? Aquela coisa formada, como deveria ser, né? Então, nesse caso aí da bodhicitta relativa e verdadeira, assim, ele realmente ele vai descascando essa cebola, né? Desfolhando e vai ficando, quer dizer, o que é excesso vai saindo, né? E a uhum, gente parece que começa a perceber algo melhor, sim, mais puro, uma verdade menos pressionada, assim, menos carregada, né? Eu achei muita sabedoria nesse texto dele, muito importante. E assim, como eu disse, né? Cada semana parece que ele vai descortinando mais uma coisa, né? Isso ajuda muito, porque é como se existisse dois extremos, dois polos, né? Ou é muito a terra ou é muito ao mar. Não existe um é, meio na coisa. é, E isso acaba ficando meio mesclado com um certo grau de culpa também. Eu achei muito legal. Eu agradeço mais uma vez. Na visão do Brioche tibetano, isso aqui é muito estranho, esse texto, porque o Brioche tibetano ele é muito sequencialista, né? Ele gosta de listas e ele gosta de etapas. Ele gosta de pensar processo, ele gosta de um método, vamos dizer assim, né? O tibetano ele é como se fosse uma manifestação de Chenrezig de um jeito muito muito vivo, né? Mas ao mesmo tempo o Dzogchen e aqui o Zen também, ele vai ter essa forma mais como se fosse direta, né? De convidar um pouco a gente a ir um pouco com a intuição de que a gente já tem tudo, né? A gente só precisa ver. Eles tentam descomplicar um pouco a coisa. Porque a gente já tem tudo. Não tá faltando nada. Já está tudo presente, é só ver, né? Então eles usam um outro jeito, né? Eles querem acordar a gente de alguma forma, né? É um outro método, né? Tem um certo ponto assim que dá a impressão que é como se ele mostrasse de ter orgulho de ser humilde, né? No caso de Bodhicitta, né? É como se fosse uma coisa igual você vestir uma roupa de humildade ou então vestir uma roupa chique, né? É bem interessante isso. Igual no movimento hippie, né? Muita gente tinha orgulho de andar meio uma calça ali assim de 6 meses sem lavar, né? Só que aqui é uma coisa interna, né? Não, Quando ele fala do monge, por exemplo, de é preferível um que não é monge, mas que tem certos atributos aí, e aquele monge que só tem aquela coisa mais superficial, né? Aquele que é monge sem ser monge, e aquele que é monge, mas não é monge. A questão também do isolamento, achei bastante interessante.
da montanha, do alto da montanha, e ter orgulho disso também. Hum. Obrigado, Francisco. Obrigado a você. Oi, Cleiton. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu não sei se eu me perdi aí no texto, que eu vou ter que ler algumas vezes, igual você falou, mas, para mim, uma das definições, pelo menos de bodhicitta relativa, é parecido com o que o Márcio colocou ali, que o desejo, para mim, não é nem de beneficiar, mas de aspiração para a iluminação dos seres. Uma das Uhum. definições de bodhicitta. E aí ele já no começo, quando ele começa falando sobre contemplar a impermanência, aquilo eu já comecei a me perder já, Uhum. Uhum. baseado no que eu... É um pouco contra-intuitivo, né? Aí eu não É sei porque se algum no meio ali ele fala dessa definição, sei lá, que a gente mais estuda de budita relativa e acabei me perdendo também. ele usa um outro jeito de abordar esse tema que é muito interessante. Ele complementa, porque a forma tibetana é como se o aspecto relativo é muito trabalhado, né? Eles têm muito material para nos apresentar esse tema. Mas a forma como às vezes a gente vai encarar é como se a compaixão tivesse associada a um dó, assim, né? A gente fica com dó do outro. A gente não queria que ele ficasse daquele jeito. A gente quer que ele ultrapasse aquilo. Isso é legítimo, né? Isso tem uma qualidade de empatia. A gente naquele lugar não queria estar passando por aquilo. Mas, por incrível que pareça, essa forma ela é muito pequena ainda. Ela é muito pequena. Porque é como se o outro, tendo tirado aquele incômodo, tivesse bem. Aquilo não vai resolver. E é como se muitas vezes esse aspecto ele sequestra uma capacidade nossa de olhar, assim, tem a vidya por trás, né? Tem coisas muito profundas atrás ali, né? Tem as 4 montanhas, nascimento, doença, envelhecimento e morte. A gente não resolve isso. A gente fica enxugando gelo, né? Então aqui é como se ele, de uma maneira muito curta, assim, né, direta, ele vai apresentar de uma forma impessoal, né? Ele já nem fala em pessoas, em sofrimento, né? Ele vai dizer, contempla a impermanência. E a contemplação da impermanência, aí a gente vê, a impermanência é como se fosse uma forma condensada de falar sobre tudo isso, né? Sobre o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da mudança, se fosse falar sobre, enfim, as dores que vão aparecendo, mas que elas não têm uma cara, elas são elas são manifestação de um aspecto profundo da realidade. Então ele diz isso de um jeito muito curto, muito direto, né? Então é como se ele pulasse por cima de um aspecto mais dramático, que é o que geralmente a gente se conecta, né? A gente se conecta às vezes muito mais ao aspecto mais dramático, assim, né? Que os seres sejam felizes, que é maravilhoso, ele não vai tirar isso, né, da equação. Mas é como se ele passasse bem rápido, assim, aqui, né? E nos apresentasse uma maneira de olhar de forma mais profunda para as coisas, menos pessoal também, né? Menos associada a sofrimento e felicidade, né? Como se isso não fosse bem o ponto. Tem uma questão muito mais embaixo ali, de avidya acontecendo, da impermanência, né? Então ele nos convida a ver isso. E isso é a bodhicitta relativa, né? Uma forma impessoal de olhar. Mas isso é quase enigmático, porque isso é insuficiente, eu acho, às vezes, se a pessoa, como ele diz ali no início, é uma pessoa de capacidades superiores, essa explicação que ele deu, ela resolve. Mas para a maioria de nós vai ser insuficiente, a gente vai precisar que desenhem para nós, né? Aí a gente precisa que desenhe. O budista tibetano, ele desenha.
Ele é assim, eles vão explicar até desenhar para a pessoa, assim, até. Vão ter paciência para desenhar. O Zen já não tem muita paciência para desenhar. Outro entendeu, outro entendeu. Não tem muito. Vai ficar lá até tu entender, mais ou menos assim, né? Os tibetanos, eles vão desenhar para a pessoa. Então é uma forma um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo, sabe? Boa, valeu, obrigado. Oi, Tamara, Oi, Henrique, oi, gente, boa noite. Tá ouvindo bem? te ouço bem. Então, a minha dúvida é meio que parecida com a do Clayton, porque eu também não consegui pegar direito essa coisa da contemplação da impermanência levar a bodhicitta. Mas aí eu queria ver se você consegue me ajudar, porque eu meio que tentei pegar um exemplo, assim, que está acontecendo comigo, Uhum. de permanência, né? Eu tenho que vender meu carro. Eu acho que eu tenho que vender meu carro. Eu ainda não estou certa disso, mas eu acho que eu tenho que vender ele e eu estou sofrendo por isso. E, enfim, eu não queria vender ele, eu gosto dele. Ele já tem 12 anos e tem 10 anos que ele está comigo. É muita coisa junta para eu largar ele assim. Claro. Enfim, eu sou apegada, né? Não consigo. E aí, o que acontece é que o que eu fiquei pensando assim é que eu vou sofrer se quando eu ter que vender ele, mas eu queria diminuir esse sofrimento, assim, eu queria que não sofrer tanto, né? Aí, o que eu pensei, assim, na verdade, assim, é que eu não estou pensando nos outros, eu estou pensando em mim, eu estou pensando em diminuir o meu sofrimento. Então, eu não sei aonde que isso leva a bodhicitta, mas, assim, o que eu queria quando fosse vender ele, eu queria que ele, já que ele não vai ficar mais comigo, que ele fique com outras pessoas, que ele faça mais feliz do que eu, que aquelas pessoas precisem mais e que usem melhor ele, né? Ou que se ele não for para ninguém, que as peças dele, né, a doação dos órgãos dele, faça bem para outros carros, e que outros carros Doem façam, bastante. Uhum. né? E não sei, foi isso que eu pensei, né? Só que aí ele falou que, nesse caso, eu acho que eu estou pensando em mim, eu estou pensando nos outros também, mas acho que eu estou pensando mais em mim. Eu pensei primeiro em mim, antes de pensar nos outros. Uhum. E aí ele falou de despessoalizar, né? Aí, Uhum. não, só lembrei uma coisa, eu tinha pensado uma outra coisa antes também de vender ele, eu tinha pensado em não vender ele, em ele ficar comigo mesmo. Só que eu transformar ele numa outra coisa, já que ele não serve como carro, ele seria uma outra coisa. Aí eu pensei em fazer ele virar tipo uma casinha de boneca, assim, eu tirava os bancos e ele virava uma casinha de boneca. Só que ia ficar muito caro para eu ter uma casinha de boneca dessa, então não estou podendo, eu ia ter que vender ele mesmo. Aí a estratégia que eu pensei foi essa, de que outras pessoas fossem felizes com ele. Mas aí ele falou um negócio que a gente teria que despessoalizar, né? Que quanto mais pessoal, menos espaço para bodhicitta. E quanto menos pessoal, mais espaço para bodhicitta. Uhum. Então, aí, o que eu consegui pensar foi assim, que ele, na verdade, ele não é meu. Ele teve comigo esse tempo todo, mas ele não é meu, ele nunca foi meu. Então, agora é hora dele ficar com outras pessoas, porque ele vai, enfim, né? Ele não é meu mesmo. Só que aí eu pensei que se fosse fazer o negócio direito, aí eu não podia vender ele, eu tinha que dar, já que ele não é meu, eu não posso vender o que não é meu, né? Uhum. Só que eu também não consigo fazer isso. Uhum. E a outra coisa que me veio na cabeça foi que pensar que, na verdade, ele não é um carro, ele não é nada, ele é vazio, aquilo ali ele foi montado, né? Só que isso aí eu falo, mas eu não consigo sentir exatamente isso. Aí, assim, foi essas as coisas que eu pensei, mas, assim, eu queria uma coisa que fosse, assim, não sei se você pode melhorar esse raciocínio, assim, para a gente entender como que faz a impermanência levar a bodhicitta, porque, enfim, eu acho que eu até consigo melhorar o meu sofrimento com esse raciocínio, pensando que ele vai fazer bem para outras pessoas, mas eu não consegui ver isso como bodhicitta. Uhum. Mas é mais ou menos assim, né? Carro é um aspecto samsara, né? Porque carro se desgasta, tem manutenção, e sempre tem coisa assim, né? Então,
Que é bom pensar que tu passando ele adiante, e ele funcionando de preferência, né? Aí a pessoa que receber ele realmente se beneficie, né? Aí eventualmente tu consegue outro, mais novo, quem sabe, alguma coisa assim, não sei o que tu tá pensando. Mas tem um aspecto ali dentro que é inconsertável, né? Porque adianta, tem um carro, daqui a pouco tem outro, não tem carro, aí se a gente tem carro, a gente tem o benefício e o sofrimento de ter carro. A gente não tem carro, a gente tem o benefício e o sofrimento de não ter carro. Uma coisa que não se resolve, basicamente, né? Dependendo de onde a gente mora, a gente precisa mais, né? Dependendo de onde a gente mora, a gente precisa menos, mas tem uma coisa ali que não se resolve, né? Então a gente também não supervaloriza o movimento que a gente faz assim com as coisas, né? Vamos supor um carro, né? A gente contempla que tem um aspecto ali de dukkha do samsara, que o que a gente tem que fazer mesmo é migrar para aprofundar a visão que a gente tem das coisas em geral, né? A gente não vai resolver aquilo. E aí tu reza para a pessoa que comprar que dê tudo certo. Mas você acha, então, que essa coisa de aproximar da bodhicitta é enxergar ou entender o aspecto sansárico do negócio, da situação? É como se ajudasse a gente a não supervalorizar as coisas, sabe? Porque as coisas elas têm um tempo, elas nascem e morrem, né? Os carros, então, mais rápido ainda, né? Daqui a pouco não tem mais peça, e daqui a pouco vai ficando desatualizado, vai ficando uma série de coisas estranhas que vão acontecendo hoje em dia, né? Com a obsolescência, né? Então, daqui a pouco vai ficando insustentável. Daqui a alguns anos, né? A gente não sabe quantos, mas a gente vai olhar para esse tanto de carro a combustível fóssil, vai ficar bem estranho, né? Não sei o que nós vamos fazer com todos os carros que tem por aí, né? Mas o petróleo vai acabar, nós vamos fazer o que com esse montoeira de carro, né? A gente não sabe o que fazer. É muito estranho. Então tem uma coisa inconsertável ali dentro, né? Mas a gente contempla isso, que é um aspecto do samsara, pensando, não tem solução, a gente tem que atingir a liberação, tem que atravessar a névoa da mente na relação com as coisas, né? Isso que nós temos que fazer. Mas a gente pode fazer a aspiração de que, no aspecto relativo, quem estiver se relacionando com a gente, com as nossas coisas, se beneficie, te ajuda, né? Te dá um empurrão, assim, né? Te entrega o carro revisado para a pessoa, tanto quanto for possível, né? Eu vou perguntar uma coisa assim, que é meio besta, assim, mas que sempre vem na minha cabeça. Eu vou vender o carro porque ele tá velho, e aí ele começa a dar problema. Aí eu fiquei pensando que isso também acontece comigo. Eu vou começar a ficar velha e eu vou começar a dar problema. E as pessoas também vão me vender, tipo, me abandonar. E isso é uma coisa que causa, assim, um sofrimento, assim. É ruim a gente pensar, porque se eu me coloco no lugar do carro, é claro que o carro não é uma pessoa, mas é a mesma tendência que a gente tem em fazer isso com as pessoas. Quando não serve mais, a gente simplesmente descarta. E aí, tá, mas isso é o samsara, isso é a vida, isso vai acontecer, quer a gente queira, quer a gente não queira, quer a gente minimize ou não, isso vai acontecer com todo mundo. Uma hora as pessoas vão ser, não sei se descartadas, né, mas vão começar a parar de funcionar e uma hora não vai ter mais o que fazer. É triste, mas... Vai ter uns carros velhos que andam bem, viu? Eu já tive uma F1000 antiga que andava, que era uma beleza. Eu aprendi a dirigir em rural. Meu pai até hoje tem aquela rural, é uma rural 69. Histórica aquela rural. Tá lá. Então a gente não precisa também se decepcionar assim, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que a gente tem um tempo para fazer as coisas, né? É isso. A gente tem um tempo. Então tá, vou continuar procurando a bodhicitta. E um carro novo, tá bem. Por mim, eu ficava com o velho, mas assim, tá todo mundo falando que tem que vender. E aí ontem ele pifou. E aí eu levei na mecânica.
um Levei sinal. na mecânica para tentar salvar ele. Ninguém sabe o que aconteceu. Falou que só aconteceu agora, mas pode acontecer de novo. Sei lá, Não. né? Eu já passei por isso. Mas obrigada. Nada. Vai criar um grupo na Sanga de troca. Aceito, compro, vendo, essas coisas. Vamos botar um. Oi, Cris. Oi, pessoal, boa noite. Eu tô aqui no celular, vai ser só um comentário rapidinho, porque esse texto caiu como uma luva pro meu momento. Muito grata ao Muso Suzeki e, enfim, a todos que permitiram que chegasse até mim. Eu vou, assim como os colegas, eu vou reler. Se tiver dúvidas, encaminharei as dúvidas futuramente. Mas, assim, só uma... Não sei, me veio essa expressão, assim, que eu acho que também é do Zen, ou pelo menos é algum ditado oriental, que fala assim, muito de uma coisa boa não é bom. Só fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Isso que a gente fala do caminho do meio, né? Essa história de ou só ser muito humilde, ou estudar muitos textos, ou praticar muito, no final das contas, mesmo muito de uma coisa boa, não é bom, né? Me parece que quando a gente para e pensa um pouco sobre isso, né? E fiquei com me veio isso à mente, eu quis só compartilhar, não sei se faz sentido. Obrigada, Com gente, boa certeza. noite, boa semana. Obrigado, Cris. Obrigado. Faz sentido, com certeza. Então tá, gente. Vamos fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem luto sum vindo chezan mi sasum chapa peldrodio chosum não adam hidraudo sum gele show.